Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, sexto ano, a aula de revisão. Então vamos lá. Mas antes vamos para a atividade da aula anterior. Primeiro, observe atentamente a imagem. Quais as principais características da arte barroca? Então, se você marcou a letra C, está correta. Segundo, encontre a alternativa correta. Quais os principais representantes do barroco brasileiro citados na aula? Se você optou pela letra D, está correta. Terceiro, identifique a opção verdadeira de acordo com o que já foi mencionado na aula. Na arte barroca brasileira, podemos identificar quais figuras e personagens característicos. Então, se você marcou a letra B, está certa. Certa resposta. Quarto, preste bastante atenção na ilustração. A imagem destaca qual movimento artístico com o quadro Abaporu. Então, se você marcou a alternativa C, está correta. E o quinto e último, observe atentamente aos acontecimentos da tirinha e localize a alternativa verdadeira. Qual a mensagem que a tirinha destaca? Se você marcou a letra D, está correta. E agora vamos para a nossa aula de revisão, né, dos conteúdos que já foram trabalhados. E é isso aí. Vamos começar primeiro com o primeiro assunto, que é sobre o conceito sobre a arte da dança, tá bom? Então, vamos fazer aqui um resumo breve aqui sobre os conteúdos da terceira unidade, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com a arte do movimento, que é a arte da dança. Aí eu coloquei algumas expressões ali, né? Porque a arte é isso, né? A arte, que é conhecida como a arte do movimento, é a questão do sentir, do falar, né? É a mesma coisa dos sentimentos, né? Quando temos raiva, né? Começamos a adquirir um aspecto, a fisionomia de raiva, né? De ódio, de uma cara mais brusca, mais grosseira, né? Quando estamos tristes, aí a tendência é de choro, né? Os aspectos que são relacionados com a tristeza. E assim por diante, né? São os sentimentos ali que estão sendo mostrados através das nossas expressões faciais, tá bom? E a mesma coisa em relação à dança. A dança, ela tem as características dos sentimentos. Por exemplo, vocês podem observar ali, né, uma figura que mostra uma dança que é conhecida como a dança flamenco, né? Flamenco, que as características, né, as cores, né, são cores mais vibrantes, mais fortes, né? Uma tonalidade mais, um vermelho bem vibrante, bem profundo, né, com o preto, para mostrar o quê? Para mostrar o sentimento, né, a intensidade do amor, né, da paixão e tudo mais. A mesma coisa também em relação ao frevo, né? O frevo, a característica tem o quê? Tem a ver com alegria, com cores, né? Várias cores e tudo mais. Então, a dança, cada gênero musical ali, junto com a dança, expressa um sentimento ali, né? Tanto de alegria como de tristeza, né? Não tem aqueles momentos que a gente tem vontade de curtir uma música mais alegre, né? Mais descontraída, né? E tem aquele momento que a gente tá na bad ou tá no momento que a gente quer só escutar umas músicas românticas, tristes e tudo mais. Então, a dança também expressa sentimento. Então, ó, alguns exemplos ali, como eu citei, no caso do frevo, né, que é representado pela figura 1, o tango, que tem uma característica mais argentina, né? Expressa o quê? A tristeza, né? A melancolia, os passos e tudo mais.
E, né, a figura 3 que mostra o quê? Os indígenas, né, em movimentos, né, que expressa o quê? Rituais, né, aos deuses. E é isso aí. Existe também a dança em cadeira de rodas, que é praticamente, né, faz parte da inclusão. Então, até então, né, de uma forma bem tradicional, né, existe um pensamento de que a dança era apenas realizada entre os normais, né, entre aspas, mas a gente sabe que não existe essa questão de normal, né? Todos nós somos iguais, todos nós temos a mesma essência e, e a dança, né, a música, a arte, né, de uma forma geral, abrange todos os universos, principalmente da inclusão, tá bom? Então, a representação ali da dança em cadeira de rodas. Também existe a dança com bicicletas e objetos coreográficos, né? Então vocês podem observar ali, ó, a, a forma de dançar, né? Utilizando bikes, como está ali exposto ali na figura 1 e na figura 3, e a figura 2 com objetos coreográficos, né? Pode ser vasilha, pode ser objetos que têm a ver com aquele tema, tá certo? Que está sendo mostrado ali dentro de um palco, de um cenário, tá certo? Aí são alguns exemplos de objetos coreográficos na dança, ó. Por exemplo, bolas, né, que representam o que? A educação infantil, né, mostrando bolas coloridas, né. Por exemplo, se você assistiu Chaves, né, você vai perceber o personagem Kiko, que tem uma bola ali, que representa o que? A infância, né, aquela bola mais infantil. E entre outros objetos ali que fazem parte também daquela temática, né, daquele assunto ali. Por exemplo, se você observar a figura 3 logo abaixo, vai perceber o que? Um vaso, né, que representa o que? Muitas vezes o pessoal assimila com a religiosidade, né, um objeto mais de religião, né, o vaso, né, é, quem é o idealizador do vaso, né, Deus e tudo mais. Então, cada objeto existe um significado dentro, uma espécie de atuação, de cenário, e isso ajuda bastante. As brincadeiras e danças também, que são relacionadas com a dança, tá bom? Então, eu coloquei ali dança da laranja, né? Também existe a cantiga de roda, entre outras brincadeiras que envolve a dança, tá bom? Então, esse aqui é o assunto sobre as danças. Vamos agora relacionar a dança e a música nos diferentes povos, que já é um segundo assunto dentro dessa terceira unidade, que já trabalhamos, tá bom? Então, a dança e a música nos diferentes povos. Aí vocês podem observar, né, alguns instrumentos ali musicais que fizeram parte da história da humanidade, né? E que, se você observar bem, né, se você é um leitor da Bíblia ou acessa aquele aplicativo da Bíblia online, vocês vão perceber que existe a citação de instrumentos musicais ali da época, tá bom? Então ali alguns exemplos de diferentes instrumentos musicais na história da humanidade. Na África também existe um instrumento, né, de percussão ali bem forte, né, que vocês podem observar ali, e que essa questão do batuque, da batida, né, está enraizado na cultura africana, tá certo? Então, o bater de tambor expressa muito isso, tá bom? No Oriente Médio, né, podemos observar alguns instrumentos de corda que são característicos também do Oriente Médio, tá bom? Como vocês podem observar tanto na figura 1 como também na figura 3, tá bom? Entre o figurino, né, que faz parte da cultura também lá dos árabes, né, e dos povos do Oriente Médio. No Brasil, né, a característica também da dança e da musicalidade está enraizada também em várias culturas, né, em vários povos, né, por exemplo, os indígenas, tá bom? É utilizado também instrumentos como chocalhos, né, bastões, apitos,
contrabaixos, flautas, né, os unidos, e assim por diante. E agora vamos falar sobre o corpo como instrumento musical, tá bom? Então, é a musicalidade através do nosso corpo, que já foi trabalhado também com vocês esse assunto, tá bom? Aqui a gente vai fazendo apenas um compilado, um breve resumo de cada conteúdo que já foi trabalhado, tá bom? Então, vocês observam ali logo de cara os barulhos, né, que são utilizados através de diferentes partes do nosso corpo. Aí tem os sons do corpo, né, como por exemplo um assovio, muitas vezes um estalar de dedos, né, ou um bater de palmas, também expressa a sonoridade do nosso corpo através, né, dos instrumentos, né, é como um instrumento musical, uma simulação do instrumento musical. A história da humanidade, a origem, aconteceu através dessa questão, né, de reproduzir os sons através do nosso corpo. E depois, com o decorrer do tempo, é que surgiram a origem dos instrumentos musicais. O beatbox, né, que é um exemplo de barulho que você pode fazer através da boca, né, as batidas que você pode fazer, né, tipo... Pronto, aí é um exemplo de beatbox, né, que é uma imitação de instrumentos, de sopro, instrumentos de guitarra, batida principalmente. E também você pode até extrair notas musicais através dessas batidas que você reproduz através do som da boca, tá bom? Então, existem muitas modalidades, até festivais e campeonatos que são realizados de beatbox, para você ver como é a, a coisa, né? A coisa é bem mais profissional como você imagina. E no Brasil existe a cultura brasileira de diferentes tipos de percussão corporal. E um exemplo é a catira, né? Que é um exemplo também de dança que também envolve musicalidade, né? É o bater das botas, é o bater das palmas, tá bom? É um exemplo ali de uma dança que envolve partes do corpo para a simulação e reprodução de instrumentos musicais. Os barbatuques, né, que é um exemplo de grupo que envolve a questão do bater, né, por exemplo, o bater de palmas, o bater nos pés, é um grupo de dança, né, que envolve, né, a musicalidade através do corpo humano. E eles são bastante conhecidos em todo o Brasil e tudo mais. Se você nunca ouviu falar dos barbatuques, né, dá uma pesquisada aí na internet e vocês vão ouvir muito sobre esse grupo. E agora vamos para a arte dos espaços urbanos. São alguns exemplos ali que vocês podem observar, né? E o primeiro deles é o grafite, tá bom? Então, observem bem ali, tanto na figura 1 como na figura 2, né? Como é feita todo o desenvolvimento dos desenhos envolvendo o grafite, que faz parte da arte urbana, né? Tá bom? Então, esse é um dos exemplos, né? Isso aqui já estamos entrando naquele conteúdo que eu já passei para vocês sobre a arte urbana, tá bom? Então, falamos agora do grafite. Existe também o stencil, tá bom? O stencil faz parte também da arte urbana. É um pouco parecido com o grafite, só que existem suas diferenças, tá bom? Porque no stencil você não precisa partir de fazer um trabalho do zero, não. Você pega um moldezinho, né? E usa o spray para realizar o desenho, né? Por exemplo, pega um desenho eu não sei se vocês já pegaram uma régua com um triângulo, um retângulo, e você reproduziu aquela réguazinha que tinha um moldezinho no caderno, na folha do caderno de vocês. Pronto, é praticamente quase a mesma coisa, só que ali, nessa questão, a gente está relacionando com a arte urbana, tá bom? Que utiliza-se o spray para isso. Existe também, né, essa técnica também é usada também um pouco na questão das tatuagens e tudo mais, né, que é você reproduzir um desenho para o corpo, né, para a pele. Também é uma das formas do stencil. Existem os poemas urbanos, né, que nada mais
nada menos é do que poemas mesmo de reflexão que o pessoal deixa, né, como a arte, né, por exemplo, por dentro um caos, por dentro um caos, por fora até simpática, né? São algumas frases ali de efeito, algumas frases profundas ali, que são versificadas, que enfim, que fazem parte ali da zona urbana, tá bom? E aonde o pessoal vai passando, vai se deparando com as mensagens reflexivas. A arte em adesivos, né, que vocês podem observar, né, que nada mais do que adesivos que são colocados ali na zona urbana ali, né, nas grandes avenidas e que de uma certa maneira, né, embeleza, né, com as suas cores, com as suas características. Então observem bem, né, embeleza também a cidade ali. Os cartazes lambe-lambe, que são as intervenções urbanas muito comuns, né, que são algumas mensagens ali, com alguns cartazes que envolvem tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, e às vezes envolve as duas, né, numa linguagem mista, e é isso aí. E as estátuas vivas, não sei se vocês já se depararam com uma, né, é bem bacana, né. Vou citar um grande artista que ele também é uma estátua viva ali, né, na cidade de Caruaru, né, que de vez em quando a gente vai passando, vê uma estátua viva ali. Às vezes ele se caracteriza de Batman, né, ali no meio das pessoas ali. E assim, é uma habilidade bem incrível ali, né, que você tem de ficar horas e horas ali com o corpo sem se mexer, né. Às vezes é mais por gostar da arte mesmo, né? Não é nem pelo fator mesmo de necessidade, embora exista casos também que as pessoas precisam e tudo mais. Então é isso, as estátuas vivas é uma característica bastante realizada ali através e é uma arte urbana também, tá bom? As pessoas elas colocam tonalidades ali como se tivessem com o corpo prateado, de ouro, de prata, é bem bacana. Existem as apresentações de ruas, né, que é também utilizado bastante, são as batalhas de poesias. Existem as apresentações, por exemplo, de homens mostrando animais, né, e as pessoas ali em volta, ali, curiosas para saber o que é. É também um meio de vida também de muitos artistas, e é isso. E, por último, vamos falar sobre a escultura barroca e sua importância, um assunto que já foi trabalhado anteriormente, tá bom? Então, vocês podem observar toda a magia, toda a característica ali da arte barroca, a finalidade do barroco, que era reforçar a crença da religião católica, tá certo? Então, além de ser uma arte, também era um modo de expressão artística. E o barroco e suas características, né, que era a religiosidade, como eu acabei de falar para vocês, a emoção, o drama, tá bom? A arte visual junto com a escultura, né, e junto com a arquitetura, né, os três em um só, expressando a forma de pensar dos pintores e também a história dos personagens bíblicos ali sendo mostrados ali através da arte barroca, tá bom? Aqui o barroco no Brasil, né, que praticamente chegou um pouco tarde em relação ao barroco lá na Europa, mas que também foi de muita valia para a identidade brasileira, tá certo? Aí vocês podem ver ali os temas ali, ó, morte de Cristo, né? A crucificação, a igreja ali, né? Em volta dela ali, a arquitetura, junto com a escultura, né? A beleza que podemos notar ali. E os principais representantes brasileiros, né? Quais foram eles? O Antônio, né? Francisco Lisboa, ele que também é conhecido, né, um dos apelidos dele, que é o Aleijadinho. E o outro representante brasileiro,
que é o mestre Valentim, tá certo? Que também é um outro representante brasileiro. E é isso. Aqui recapitulando, falamos sobre a arte do movimento, sobre a dança e a música nos diferentes povos, o corpo como instrumento musical, sons do corpo, os diversos tipos de arte urbana e, por último, a escultura barroca e sua importância. Tá bom? Esses aqui foram os temas que foram já trabalhados durante toda a terceira unidade para vocês. E é isso aí, aqui são as referências para a realização do material, as fontes de pesquisa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Esse aqui foi um breve resumo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo, né? Me despeço com um obrigado. Então é isso aí, valeu pessoal e falou, valeu por tudo!